Evangelho, domingo da sexta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da sexta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva de volta ao 14º capítulo do Evangelho de São João, no discurso que Nosso Senhor faz a seus discípulos durante a última ceia. Mas retomarmos esse trecho do 14º capítulo no dia de hoje se reveste de um conteúdo especial. Antes de mais nada, estamos na abertura da sexta semana do tempo pascal e estamos diante da preparação para a celebração da Ascensão do Senhor no itinerário pascal, que vem seguido da celebração de Pentecostes. E nesse momento específico, o momento em que o Senhor irá se separar de seus discípulos, Jesus, que já havia dito, não perturbeis os vossos corações, e que havia anunciado a eles a grandeza do seu amor, agora confirma que não os abandonará. E como acompanhamos nesses últimos dias, o 15º capítulo, a declaração ainda de amor, permanecei em mim, como os ramos permanecem unidos à videira, e depois amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse crescente da declaração de amor do Senhor, mas de maneira particular o 14º capítulo, no trecho que o Evangelho hoje nos entrega, nos fala a respeito desse Senhor que permanece conosco por meio do Espírito Santo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar os mandamentos não confere somente um dever, uma obrigação aos discípulos, uma obrigação de amor, como nós temos visto nesses dias, né? Que bela imagem que trabalhamos juntos no 15º capítulo a respeito dos dois corações que se declaram um diante do outro. Assim é o coração do discípulo diante do Senhor, assim é o coração do Senhor diante do seu discípulo como o primeiro ato de amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como, diante de um testemunho de amor como esse, o Senhor se manteria impassível? Se Ele vê que Ele que nos ama profundamente, infinitamente, percebe que nós o amamos, que o nosso coração o ama e deseja a sua presença, olha o que Ele nos diz na sequência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco o Espírito da verdade. Se o Senhor vê no coração do seu discípulo um amor ardente por Ele, imediatamente o Senhor vem ao seu encontro para fazer em nós sua morada. Deus se comove com o amor do coração de seus filhos e se move prontamente para habitar com a plenitude da sua graça em nós. Se ontem falávamos de uma maneira mais clara que a liberdade é fundamental, ou seja, o Senhor vem ao nosso encontro
nos concede as suas graças e os seus tesouros, não viola a nossa liberdade para que nós possamos escolher livremente amá-lo, sem constrangimento e sem nenhum tipo de coação. O Senhor que nos sustenta na compreensão e no conhecimento do amor, nos sustenta também na sua escolha. E ao escolhermos amá-lo, ele vem ao nosso encontro com a plenitude do Espírito. De fato, como tínhamos falado alguns dias atrás, o Senhor colocou-se inteiro por nós. E quando na nossa liberdade nos entregamos a Ele, Ele que se colocou inteiro por nós se oferece inteiro. Muitas vezes ao longo da nossa vida, ao longo dessa nossa entrega total, vamos compreendendo o que significa esse total, na medida em que vamos vivendo, vamos conhecendo a nossa própria vida, vamos tomando consciência de tudo aquilo que compõe a nossa existência, vamos alargando o entendimento dos valores e vamos começando a assumir responsabilidades sobre os dons recebidos, vamos desenvolvendo um maior protagonismo sobre o nosso cotidiano. Isso pode ir nos encantando de muitos modos e nos apaixonando de muitos modos. E na medida em que o amor por Deus cresce em nós, maior também será a compreensão dessa entrega do tudo que fizemos. E na medida em que vamos descobrindo novidades nesse tudo, vamos renovando a alegria da nossa entrega. Então, a nossa entrega do tudo, ela tem um caráter progressivo. Ela tem uma declaração total, mas um caráter progressivo que supõe o nosso caminho de vida, porque não temos a possibilidade, por não termos a natureza angélica, de ter imediatamente um conhecimento de tudo em absoluto sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Desse modo, quando respondemos pela primeira vez e consagramos tudo eu entrego a Ti, Senhor, mesmo sabendo que essa nossa declaração ainda será revestida de tanto conhecimento a respeito desse tudo, o Senhor ali, diante dessa declaração, a abraça e Ele oferece o seu tudo. E Ele é Deus. E Ele tem um conhecimento de tudo aquilo que você ainda irá conhecer sobre si. Tudo aquilo que você ainda tomará nas mãos a respeito da sua história, Ele já conhece. Ele já conhece todos os movimentos que irão acontecer na sua alma, todos os riscos e dificuldades que passarão pela sua vida. E Ele não se intimida em colocar o seu tudo por você, porque Ele te ama. Na medida em que você vai tomando consciência do seu tudo, em alguns momentos vai nascendo aquela tentação, vamos dizer assim, ou melhor, aquela confusão, muitas vezes causada pelo espírito infernal, de querer ter para si algo e de não, talvez, confiar imediatamente no Senhor como no primeiro momento, no querer desfrutar um pouco mais o que está conhecendo sobre a sua própria vida e tantas outras ambições menores que nos levam a acreditar que, de alguma forma, a felicidade pode passar por uma experiência de sentir a vida exclusivamente em nossas mãos. E ontem nós celebramos Nossa Senhora de Fátima e vimos a proposta da Virgem Maria aos pequeninos Francisco, Jacinta e Lúcia de entregar a vida nas mãos de Jesus, através de suas mãos maternas, a fim de que eles se unissem ao Imaculado Coração de Maria, na oração, em reparação e pela salvação, pelo perdão dos pecados de todos os pobres pecadores. E aquelas duas crianças decidem, ou melhor, aquelas três crianças decidem imediatamente entregar a vida inteira nas mãos de Maria para se oferecerem a Jesus, para confortar as dores do coração de Jesus,
Falávamos ontem da grande comoção de Francisco ao saber das dores do coração de Jesus e a grande preocupação de amor de não ver Jesus sofrendo pelos pecados da humanidade. Nossa, essa foi a escolha que eles fizeram. Eles colocaram tudo, mas esse tudo ainda estava por ser conhecido. Mas olha a beleza do testemunho dos nossos pequenos. Eles não voltaram atrás em momento algum. Não quiseram em nenhum momento viver a própria vida sem ser por Jesus e nas mãos de Jesus. Entenderam agora a escolha? Isso era possível para eles. Era possível escolherem de uma forma diferente, era possível voltar atrás, isso nunca foi fechado. Mas quanto mais conhecemos o amor de Deus por nós, mais se torna difícil deixar de amá-lo. E mais intenso vai se tornando também, quando nos abrimos à ação desse amor, mais intenso vai se tornando o desejo de aplicarmos a nossa inteira vida nesse ato de amar, de maneira que a nossa vida se transforme em amor. Como ouvimos através do testemunho de todos os santos carmelitas e dos santos mártires e grandes sacerdotes e religiosos cujas memórias celebramos nesses últimos dias, por graça de Deus, ouvindo o capítulo 15 de São João, e que hoje podemos retomar agora nessa declaração de Jesus, no 14º capítulo, a respeito da obra do Espírito Santo. Eis aqui a potente ação do Espírito Santo em nós, recordar-nos tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, levar-nos ao conhecimento daquilo que o Senhor tem para nos comunicar ainda. Então o Espírito, ao mesmo tempo que ele se ocupa de realizar a memória de tudo aquilo que foi ensinado pelo Senhor, ele nos leva ao conhecimento da graça de Deus, ele nos leva às profundezas do amor de Deus, às entranhas da misericórdia do coração de Jesus. E a terceira obra do Espírito Santo, a terceira responsabilidade do Espírito Santo é guiar-nos ao longo da vida para a glória dos céus. Então ele recorda, atua o conhecimento de Deus e nos guia no caminho de perseverança. De fato, jamais estaremos sozinhos, pois o Espírito Santo de Deus repousa sobre nós. Não vos deixarei órfãos, é verdade, é verdade. Naqueles dias sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Hoje, na primeira leitura, ouvimos os apóstolos irem até a região de Samaria e a invocar sobre aqueles que receberam o batismo a potência do Espírito Santo. E dessa invocação dos apóstolos parte uma grande ação propulsora da Igreja em toda a região da Samaria. De fato, como diz o salmista, aclamai o Senhor Deus, terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso, porque o Senhor fez prodígios. Ele transformou a história de um inteiro povo, mas, sobretudo, ele transformou a história de muitas almas. O Senhor bom e misericordioso realizou o seu amor por nós. O Senhor bom e misericordioso lavou-nos no seu sangue redentor. O Senhor bom e misericordioso revestiu-nos de misericórdia. O Senhor bom e misericordioso, pela potência do Espírito Santo, transformou-nos em misericórdia de Deus anunciada aos povos. Fez de nós um canto de amor da misericórdia no mundo. Vai dizer depois São Pedro, na sua primeira carta, essas palavras: bom, os sofrimentos vão nos acompanhar na vida. De fato, em muitos momentos iremos sofrer. Santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo e estais sempre prontos a dar as razões da vossa esperança.
a todos aqueles que vos pedirem. Normalmente pensamos que o pedido da razão da esperança acontece num formal encontro de catequese, né? Onde uma pessoa interessada em saber mais a respeito dos artigos da nossa fé nos pergunta a respeito da esperança cristã. Mas aqui, Pedro não se refere a esse momento exato. Damos as razões da nossa esperança quando somos perseguidos, humilhados, caluniados, recordando o livro do Cântico dos Cânticos. Por que não muda de ideia? Por que não se levanta contra ele? Por que você não faz alguma coisa para se defender? E ali é que se dá a razão das nossas esperanças. Porque eu escolhi ficar junto do meu Senhor que vem permanecer comigo. Porque eu nesse mundo estou peregrinando, a minha pátria é o céu e caminho com o meu Senhor. Porque o meu Senhor se levantará para me defender e eu confio nele. É no momento da prova que se dá a razão da nossa esperança. É no momento do desafio que se dá a razão da nossa esperança. É no momento da perseguição que se dá a razão da nossa esperança. É na hora em que encontramos as dores dessa vida e desse mundo. É no momento em que vemos o ódio acontecendo contra nós, como ouvimos ontem no Evangelho, que nós somos chamados a dar as razões da nossa esperança, que esperamos no Senhor. Pois será melhor sofrer praticando o bem, acrescenta São Pedro, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados. Também ele morreu por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de conduzir-nos a Deus. E nós estamos, como discípulos de Cristo, dispostos ao mesmo, a morrermos pelos injustos, a entregarmos a nossa vida por aqueles que se entregam à morte. Isso foi o que Nossa Senhora perguntou aos pastorinhos em Fátima. Vocês estão dispostos a entregar as vossas vidas para que os pecadores possam se unir a Jesus em reparação pelos pecados cometidos por eles? Dessa forma consolareis o coração de meu filho, que já sofre tanto por conta dos pecados da humanidade, e ao mesmo tempo, ao unir os vossos sofrimentos aos sofrimentos de meu filho, ajudarão a arrancar muitas almas do inferno, da condenação ao inferno. Olha que grande missão, você que talvez um dia pensou, eu quero fazer da minha vida uma grande missão, eu queria viver uma coisa muito especial na minha vida. Está aí, olha, o que você está esperando mais? Vamos viver para salvar almas? Vamos entregar a nossa vida para arrancar almas do inferno? Vamos entregar a nossa vida para consolar nosso Senhor? Não. Essa é uma grande batalha, é uma grande guerra. Por quê? Pegar um fuzil e ir derramar sangue dos teus irmãos em algum lugar que seja, quando na verdade com os teus joelhos você pode fazer isso. Eis aqui uma missão que vale a pena a sua inteira vida. Quando a gente é pequeno, a gente pensa em colocar a vida em uma coisa muito ousada e fazer o bem a tantas pessoas. Quantos são aqueles que pensam em fazer o médico para ajudar, em fazer o bombeiro para poder socorrer, em fazer o policial para poder ajudar e tirar do perigo as pessoas? São todas santas vocações benditas. Mas todos nós, mesmo aquele que não seguiu uma dessas carreiras profissionais, pode entregar a sua vida salvando almas. Ouvindo aquilo que pede a Santa Mãe de Deus, aos pastorinhos de Fátima, e cumprindo esse ato de amor, de escolher entregar
pelas mãos de Maria, a sua inteira vida a Cristo Jesus, para consolar as dores do seu coração e dessa forma interceder dia e noite e com a própria vida testemunhar a misericórdia de Deus sobre si, a fim de que muitos corações se convertam e sigam para o Senhor. Peçamos, irmãos e irmãs, a graça, nesse sexto domingo da Páscoa, que essa intenção se multiplique sobre a face da terra. Senhor, tem o poder de convocar os corações e de chamá-los à vida. Nós lhe pedimos, pela santa palavra de hoje, pela potência do Espírito Santo, chamai, Senhor, dos quatro cantos da terra, homens e mulheres, de boa vontade, com um coração aberto para Ti, movidos e tocados pela ação do Teu Santo Espírito, a abraçarem, Senhor, a Tua palavra e pela potência do Espírito Santo, tomando outra vez conhecimento e vigor dessa palavra, escolham para si vivê-la como o Senhor lhes propõe, a fim de que perseverem até os últimos dias de suas vidas, entregando-as por amor a Ti, numa total oferta de si, para confortar-te de suas dores e pela salvação dos homens. Multiplica, Senhor, na face da terra, pelas mãos de Maria Santíssima, os homens e mulheres que abraçam o próprio batismo até as últimas consequências e não têm medo de, levantando os olhos, dizer: Senhor, eu tomo sobre mim a sua cruz e a abraço com todo o meu coração e me entrego a Ti. A vocação que tens para mim, eu a aceito. Faz de mim, Senhor, um homem e uma mulher santo, como o Senhor é santo. Guia-me, Senhor, pois eu quero estar pronto por Tuas mãos e pelas mãos de Maria a entregar minha vida onde o Senhor quiser, onde for necessário, por amor a Ti e pela salvação das almas. Eu me entrego inteiramente a Ti, Senhor, porque sei que minha vida tem um preço de eternidade no Teu sangue redentor. E Te suplico que essa graça que foi derramada sobre mim e por mim possa resplandecer na vida de todos os homens. Que não se perca nenhum daqueles que Tu amastes e por quem Te se entregastes. E como Nossa Senhora, digamos: ó meu Jesus, com Nossa Senhora, digamos: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Assim Nossa Senhora ensinou as crianças a Fátima a rezarem, e o anjo que as instruiu disse ainda: ó meu Deus, eu creio, adoro, espero e Te amo. E podemos dizer: nós cremos, adoramos, esperamos e Te amamos, Senhor. E Te pedimos hoje e sempre perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não Te amam. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vos adoramos profundamente e vos oferecemos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os tabernáculos da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com as quais é ofendido. E pelos infinitos méritos do Sagrado Coração de Jesus e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, nós vos pedimos a conversão de todos os pobres pecadores. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco e Santa Jacinta Marta, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.